Quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos uma oportunidade. Eu e você, que nos encontramos com Cristo, nós tivemos nele uma grande oportunidade. A oportunidade de ter o nosso coração tratado, a oportunidade de rever os nossos conceitos, de perceber as coisas que nós estávamos vivendo e de que maneira nós estávamos vivendo. Nós tivemos uma oportunidade de encontrar a palavra dele. Um livro que, na maior parte das vezes e na maior parte das casas, falo por mim, esteve por muitos anos fechado, sem uso. E, para ser honesto, pelo menos falando a partir da minha ótica, as poucas vezes que eu tentei ler a palavra de Deus, ela parecia ser difícil, parecia ser complicada, como se fosse um material que eu não tivesse acesso. Eu sempre acreditei, durante a minha vida, que eu era um filho de Deus. Eu sei que todas as pessoas, elas foram criadas por Deus. Mas havia um nível de relacionamento que, mesmo tendo sido criado por Deus, eu ainda não conhecia e eu ainda não tinha me apropriado. A palavra de Deus, ela precisa ser aberta e a revelação precisa sair dela e entrar em nós. Nós precisamos ver a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, assim como ela foi encenada, falando de um rei que tinha se perdido nos seus ídolos, nas coisas que ele encontrou ser verdadeiras e certas. E muitos de nós, em muitos momentos da vida, nós nos agarramos a algumas verdades como se elas fossem aquilo que nós precisamos. Nós fomos, e é uma tendência natural do ser humano, ir em busca da sorte, ir em busca de algo que pudesse preparar, liberar o nosso caminho. O problema é que grande parte dos homens, eles têm ido em busca desse lugar, mas nem sempre esse lugar é Cristo. Nem sempre esse lugar de resposta é a palavra de Deus. Muitas vezes esse lugar, ele é a nossa força, é a nossa habilidade. Muitas vezes nós confiamos na nossa conta bancária, muitas vezes nós confiamos na nossa habilidade, no nosso trabalho, e muitas vezes, indo por esse caminho, nós perdemos a maior de todas as oportunidades, que é a oportunidade de entrar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ser tocado pela palavra de Deus. Deus tem colocado essa verdade no nosso coração, que nós precisamos estar sustentados sobre uma verdade, só que tem que ser sobre a única verdade, sobre a verdade mais poderosa, sobre aquela que abre os céus, que é maior do que eu. Porque quando você olha para mim, você vê as minhas falhas, você me conhece, você sabe quem eu sou. Grande parte das pessoas pelo menos sabe. E se eu não falei com você, eu tenho dito isso há anos. Se eu não falei com você ainda, eu vou falhar. Se a pessoa que está do teu lado não falhou com você ainda, ela vai falhar. Mas existe uma verdade que ela é infalível, que ela é verdade sempre, que ela nunca muda, que ela permanece, que ela se sustenta além dos homens. Os homens, a história deles começa e termina. Mas existe uma história que começou com o coração de Deus, quando Ele colocou o primeiro homem na terra. Veio se estendendo durante todos os séculos. O homem perdeu o relacionamento com Deus. E daí Deus encontra um outro homem, esse perfeito, que tem a condição de fazer aquilo que eu não posso. O nosso Senhor Jesus. Ele veio e resgatou, Ele veio e nos colocou de novo no coração de Deus. E Ele nos sustenta. Essa é a verdade que sustenta o cristianismo. Essa é a verdade que sustenta a fé. Se você está esperando uma pessoa para se escorar, para se ancorar, para depositar a tua confiança, eu te digo que dentro dessa igreja, você só vai encontrar homens sentados, uns do lado dos outros. Mas existe uma verdade, a qual nós carregamos no nosso coração. A verdade que está escrita, contida na palavra de Deus, que é um absoluto, inegociável.
Uma verdade que não muda, não mudou nunca e jamais mudará. A palavra de Deus é uma verdade imutável e tem poder para sustentar qualquer ser humano na face da terra. O que nós precisamos entender dentro dessa verdade? João 1, no verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. O texto de João 1, ele está explicando Gênesis 1, 1. Quando Deus criou todas as coisas, no princípio disse Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou através de uma atitude, através da sua palavra. A palavra de Deus é que é perfeita, a palavra de Deus é que foi lançada. Quando a palavra de Deus foi lançada, ela ganhou vida. E nós fomos formados a partir dessa palavra, disse Deus. Você não consegue entender a mensagem da cruz sem ligar esses dois textos. João 1, 1 e Gênesis 1, 1. E disse Deus, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra que saiu da boca de Deus para criar todas as coisas é o próprio Cristo. Deus criou todas as coisas a partir de Jesus Cristo. Jesus é o Verbo. Ligue esses dois textos, tente entender isso. Porque aqui no Evangelho ele está explicando que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou no meio de nós. O Verbo que se fez carne é o nosso Senhor Jesus, que nasceu como um de nós, como uma criança, nasceu do ventre de uma mulher, Maria, uma mulher escolhida por Deus, para trazer aquilo de mais poderoso, mais extraordinário que a história jamais imaginou. O Filho de Deus, que nasceu do ventre da mulher, foi colocado no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Nós conhecemos Cristo, nós conhecemos a cruz, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a história do cristianismo, que começou a partir desse homem, se materializou em nós. E o que nós vivemos como igreja, não vivemos por causa de homens, vivemos por causa de um homem. Nós vivemos por causa de Jesus. O sacrifício dele que é perfeito. O sacrifício dele que contempla toda a humanidade. E lá tem espaço para todos nós, para todas as falhas, para todos os pecados, para todos os problemas. Esse texto, ele descreve o verbo da vida. Um verbo, uma palavra, que quando ela é lançada, no primeiro momento, saindo da boca de Deus, criou toda a humanidade. E no segundo momento, resgatou toda a humanidade. Deus criou todas as coisas através de Jesus. E depois, era necessário que nós víssemos essa palavra, que nós pudéssemos reconhecer essa palavra, as palavras dele. Aí nós tivemos a oportunidade de viver com Jesus. Por 33 anos, esse homem esteve na terra. Por 33 anos ele caminhou no meio de nós. Por 33 anos ele deixou uma marca, amando pessoas, amando vidas. Por 33 anos ele preparou um caminho para que eu e você pudéssemos de novo nos achegar ao Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus nos incluiu, o Verbo, a palavra da vida, nos incluiu no coração de Deus. Deus Pai, Ele nos aceita por conta de quem é Jesus. Deus Pai, Ele nos aceita por conta da cruz, por conta do sangue que foi derramado, por conta do sacrifício que foi perfeito e completo, por conta da ressurreição. Nós temos um Deus vivo.
Aleluia. Nós servimos ao Deus vivo. E é isso que João está fazendo. Ele está mostrando para nós. Nós estamos sobre uma plataforma. Nós precisamos estar sobre uma plataforma. Nós precisamos caminhar sobre a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Ela mostra Cristo. Ela representa Cristo. Jesus é a palavra por onde todas as coisas foram criadas. Jesus é a nossa plataforma da fé. Não estamos firmados na Igreja da Restauração. Não estamos e não podemos nos firmar na Igreja Batista, na Quadrangular, na Assembleia de Deus. Não é isso. Não nos firmamos no catolicismo. Não é isso. Nos firmamos em Cristo, verdade absoluta, poder de Deus, manifesto na terra. Todas as pessoas que elas encontram resposta para as suas vidas, elas não estão firmadas em homens, estão firmadas no homem, no Filho do homem, que se fez carne e habitou no meio de nós. Todos os anos, nós, como igreja, nós temos da parte de Deus um tema. Como que nós fazemos? Nós buscamos no nosso Pai uma verdade que sustente a nossa caminhada de fé. Sustente aquilo que nós ensinamos durante um ano. O tema de 2016 é esse: sustentados pela palavra. Mas nós precisamos entender qual palavra é essa. É a palavra do pastor? É a palavra que é pregada no culto? Não, queridos. É a palavra da verdade, que vai além do homem, que vai além da limitação humana. Essa palavra, ela nos direciona. E o propósito de Deus em nos dar um tema, e nós sabemos que Ele faz isso. Nós sabemos que nós temos um Deus que fala conosco, que se revela a nós, que mostra o seu coração a nós. Quando nós vemos esse Deus gracioso, esse Deus perfeito, esse Deus amoroso, que entrega o seu Filho por nós, quando nós ouvimos a sua voz, logo nós podemos entender que o propósito dele é nos fortalecer em fé. Eu e você precisamos ser fortalecidos na nossa fé. Eu e você precisamos estar firmados em verdades que nos permitam avançar, que nos permitam dar passos. Sustentados pela palavra, significa que nós sabemos quem é o nosso Senhor, que nós sabemos que o nosso Jesus é a palavra, que Ele é a verdade, que Ele é o lugar onde nós estamos alicerçados, e que se nós somos sustentados pela palavra, nós estamos dizendo que a nossa força não vem de nenhum outro lugar. Reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa fraqueza. Não foi isso que nós vimos o rei fazer? Aquele é um relato bíblico. Não foi isso que nós percebemos que aconteceu com o coração daquele rei? Quando a palavra se abre e ele percebe que ele estava se enganando, ele percebe que ele estava indo em outra direção. Pois é assim que o nosso Senhor Jesus faz conosco. A palavra se revela ao nosso coração e nós temos a oportunidade de rever coisas, de tratar os nossos conceitos. Porém, agora, diferente do que aconteceu no passado, quando nós ouvíamos conselhos daqueles amigos, sabe aqueles amigos que todos nós ouvimos em algum momento da nossa vida? E que por ouvir esses amigos, a nossa vida piorou. Eu conheço muitos casais que se separaram ao ouvirem amigos. Eu conheço muitos filhos que saíram de casa por ouvir conselhos de amigos. Eu conheço muitos jovens que estão se perdendo na prostituição, nas drogas, por ouvir esses amigos. Eu ouvi amigos. Não estou dizendo que não vale a pena ter amigos ou ouvi-los. Eu estou dizendo que Cristo, Ele é um amigo melhor. Cristo é um amigo mais poderoso. Cristo é um amigo mais verdadeiro. E tudo que Ele quis fazer, Ele já revelou a nós. De que maneira? O pastor Giovanni, ele perguntou, quem tem uma Bíblia em casa? Quem tem uma Bíblia no aplicativo? E eu gostaria de estender a pergunta que o Giovanni fez. Quem usa a Bíblia que tem em casa? Quem lê a Bíblia que tem no aplicativo? Esse livro fechado, ele não é nada.
Esse livro fechado, ele não é nada. Esse livro só é poderoso se ele estiver aberto. E se a verdade estiver saindo dele e alcançando o propósito pela qual ela foi criada. Você tem sido sustentado pela palavra de Deus mesmo? A palavra de Deus, ela serve como uma fonte. Ela tem sido para você uma fonte de sustento. Ela tem sido a tua companheira nos momentos difíceis. É nela que você se orienta, os conselhos que têm pautado a tua trajetória, a tua caminhada, estão saindo de onde? Então, junto com o tema, que é Cristo, o poder que nos sustenta, a verdade que nos sustenta, junto com isso nós recebemos, no começo do ano, 3 versículos. E nós colocamos lá na porta da igreja. Quantos já observaram os 3 versículos que estão lá? Quantos já anotaram e meditaram em casa em cima daqueles 3 versículos? Eu acho que poucos. Acho que poucos. O primeiro deles está em Romanos 5,17. E ele diz respeito a receber a Cristo. Diz assim Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte veio a reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Esse texto está fazendo uma diferença. Ele está dizendo, queridos, preste atenção. Paulo está chamando a nossa atenção, está nos dando uma chacoalhada, no bom sentido, da melhor maneira possível. Ele está dizendo, por que você acredita no pecado, na falha de Adão? Por que você acredita tão piamente que o teu erro é um problema? Porque um homem pecou, lá no começo da história. O primeiro homem, Adão, ele pecou, ele se distanciou de Deus, ele perdeu o relacionamento com Deus. E nós acreditamos nisso. Quando alguém diz para você que você é um pecador, olhe para a pessoa do teu lado, estique o dedo assim, durão, e diga, você é um pecador. Fale. Você é um pecador. Você diz aí no teu coração, eu sei. É verdade. Está falando de mim. Eu falhei hoje. Eu pequei. Talvez alguns tenham brigado antes de sair de casa. Alguns casais brigaram antes de sair de casa. Vieram para a igreja, brigado. Talvez você está tão brigado com a tua esposa que ela nem sequer veio, teu marido nem sequer veio. Esse texto está dizendo que quando algo diz que você é pecador, você aceita. Mas quando a palavra de Deus diz que Jesus te libertou do pecado, daí nós não aceitamos. Daí nós dizemos, não é bem assim. Nós acreditamos que os homens falham. Nós olhamos para a pessoa do nosso lado e nós esperamos o pior delas. Esperamos, conseguimos fazer isso. Temos uma facilidade em esperar o pior das pessoas. Mas quando nós ouvimos a mesma palavra, no mesmo versículo, dizendo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. A graça é o favor de Deus. A graça é o favor que se revelou na cruz. Ou então a cruz foi em vão. Por que Jesus subiu naquela cruz? Para revelar o amor de Deus por mim e por você. Para revelar o coração do Pai. Para falar como é o coração do Pai quando Ele olha para os seus filhos. O que um pai está disposto a fazer por amar os seus filhos? Jesus subiu naquela cruz para revelar o coração do Pai. Para dizer que nós fomos aceitos novamente. E o sacrifício de Jesus passa por cima das minhas falhas. Isso é graça. Agora olhe para a pessoa do lado, a mesma, e diga, a graça libertou você. Jesus é suficiente. Creia nisso. Por favor, querido, creia nisso. Jesus é suficiente por mim e por você, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas. Então Jesus precisa ser recebido por nós, aqueles que recebem a abundância da graça. Existe um segredo. Porque nós temos recebido a condenação.
Quando alguém aponta o dedo para você e diz das tuas falhas, conta os teus erros, você diz, é verdade. Você diz, eu recebo isso. Mas quando alguém olha para você e diz, o sangue de Jesus te libertou, o sangue de Jesus, ele te dá uma nova oportunidade. Ele escreve a tua história, agora com o jeito dele. Ele pega o teu casamento e ele transforma. Ele pega os teus filhos, aqueles que você não tinha, e ele te dá. Ele pega os teus sonhos e ele restaura. Ele pega a tua vida financeira e ele conserta. Esse nós não conseguimos receber tão fácil. Recebemos a condenação, recebemos a acusação. Eu e você precisamos receber essa verdade. E ele ainda não diz que os que recebem, ele diz muito mais. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais. Muito mais. Tem para aqueles que recebem a abundância da graça, muito mais. A palavra que nos liberta, a palavra que nos conforta, a palavra que nos edifica, a palavra que nos abençoa, é muito maior que a palavra que nos amaldiçoa. Mas existe um segredo, e o segredo está em receber. Eu e você precisamos receber. Porque nós passamos toda a nossa vida, ou nós passamos a maior parte da nossa vida, recebendo palavras duras, recebendo palavras difíceis, recebendo condenação, e ela vinha de todos os lados. A maioria de nós recebemos palavras duras dentro da nossa casa, no lugar onde nós esperávamos receber o maior apoio. Nós recebemos condenação, recebemos pedras. Jesus disse, o que eu faço por você é muito mais, é muito maior do que você jamais imaginou. Quantos recebem isso? Está escrito lá na porta, a graça é Cristo. É isso que esse versículo está dizendo, Romanos 5,17. Junto com a graça vem a unção. A unção. Quem aqui já recebeu oração em algum momento da sua vida? Quem já foi atrás de receber uma oração? Quer seja aqui ou em qualquer outro lugar. O que você foi buscar? Quando você creu que alguém poderia fazer uma oração para abençoar a sua vida, o que você foi buscar? Você não sabe talvez a palavra, mas é essa, unção. Unção é o óleo de Deus. Unção é a resposta vinda do alto. Unção é o poder para tratar as tuas feridas. Unção é a graça que te basta. Unção é a força que te cura. Unção é aquilo que a cruz tem de sobra. Aqueles que recebem a graça, recebem de Cristo a unção. E eles passam a ter as suas vidas tocadas. Passam a ter as suas vidas transformadas. Passam a ter as suas vidas curadas. E junto com a unção vem uma segunda verdade. Em Cristo nós passamos a conquistar. Sabe aquelas áreas difíceis? Você não vai conquistar sozinho. Não há como conquistar sozinho. Nós conquistamos com Cristo. Em Cristo. A maior parte das conquistas, para não dizer a totalidade, mas a maior parte das conquistas que nós trazemos com a nossa força, elas se perdem, elas se quebram. A conquista é a ação de Deus em nosso favor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso? Você quer conquistar a terra? Ou você quer ser escravo? Você quer ter autoridade com a tua palavra, autoridade com os teus sentimentos, autoridade com os teus pensamentos? Quer ou não quer? Eu não posso dar. Mas a palavra pode. É a palavra que nos capacita para a conquista. E depois disso nós vamos para o segundo versículo que está ali na porta também. João 14:27. Ele diz assim: viva em paz. Quantos querem paz? Preciso te contar. Paz não é a ausência de conflito. Nós procuramos algo diferente do que a palavra nos ensina.
A paz é poder passar pelos conflitos. A paz é vencer sobre os conflitos. A paz é ter autoridade quando ninguém tem. Ainda que venham os problemas, deixe que venham. Eu e o meu Senhor, nós estamos juntos. E nele eu encontro a minha paz. A maior parte das pessoas que eu conheço que caminham com Deus, elas tiveram as suas maiores lições com Cristo nos seus maiores problemas. Porque é assim, não me pergunte, porque eu vou precisar dizer que é porque a gente é muito devagar mesmo. Nós aprendemos pouco com a calmaria, aprendemos pouco com a bonança, mas lá na luta, lá na dificuldade, nós aprendemos muito. Assim é o ser humano, e a palavra de Deus nos dá esse direito. João 14, verso 27, ele diz assim, eu vos deixo a minha paz. São palavras de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Só que agora ele separa aquilo que ele faz daquilo que nós pensamos. A maioria das pessoas que buscam paz, elas acham que vão encontrar paz quando estiverem bem empregadas, quando estiverem com poucos problemas financeiros, morando numa casa própria, andando num carro próprio, sem dívida. Achamos que isso é paz. Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ele separa, queridos. Ele separa essa paz, essa suposta paz que o mundo busca. Jesus diz, eu te dou o que o mundo busca, mas eu te dou mais. Jesus não diz que nós temos que ter uma mente escravizada, uma mente pobre, uma mente limitadora. Não é isso. Jesus está dizendo nesse versículo, sabe a paz que o mundo busca? Eu dou para vocês além. Eu dou mais que o mundo tem para dar. Porque o que eu tenho para dar, o mundo não tem. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. E daí ele diz, não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. É engraçado porque nas nossas dificuldades, ainda que estejamos aprendendo, nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos do poder de Deus. Conseguimos facilmente achar que estamos sós, que estamos largados, que estamos soltos, que a nossa vida está indo para qualquer lugar. Como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para nos sustentar em problemas. O que você acha? Jesus só tem força para nos sustentar quando tudo está bem? Não. A paz de Cristo é diferente daquilo que existe no mundo. É melhor, é mais ampla, é mais suficiente, é mais verdadeira. Está lá na porta, o segundo versículo. E o terceiro versículo diz assim, 1 Coríntios 13, 13. Conheça a verdade. Somos sustentados pela palavra quando recebemos Cristo, quando vivemos a paz e quando conhecemos a verdade. 3 condições para ser sustentado pela palavra. 1 Coríntios 13, 13 diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Você acha que quando a Bíblia está descrevendo essas 3 verdades, parecem ser 3 sentimentos nossos? Não são 3 sentimentos nossos. A palavra de Deus, totalmente, na íntegra, ela descreve a Trindade. Ela descreve Cristo. Ela mostra o Pai, o Filho e o Espírito. E ele diz que esses 3, eles se manifestam dessa maneira na nossa vida. Fé, esperança e amor. 3 verdades totalmente ligadas, porque elas dizem respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós buscamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito, a fé, é o Espírito quem nos traz. Cada pessoa que está aqui nesse lugar hoje, que está caminhando ao lado de Cristo, que tem a Bíblia, a palavra de Deus aberta, não no Salmo 92, 91, não no Salmo 23, amarelo lá numa estante, como um objeto decorativo. As pessoas que têm a palavra de Deus aberta
Foi o Espírito quem abriu a porta. A fé, ela é trazida a nós pelo Espírito Santo. Quando nós entramos, quando nós abrimos essa porta, nós conhecemos a esperança. A esperança é Cristo, queridos. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança do que está por vir. Cristo é a esperança da nossa recompensa. Cristo é a esperança do nosso galardão, do prêmio. A fé nos leva à esperança. O Espírito nos leva a Cristo. E aí nós temos a oportunidade de conhecer o maior dos três, que é o amor. O coração do Pai. Deus é amor. Quando nós passamos pela fé, somos conduzidos pelo Espírito Santo até Cristo. Quando nós chegamos em Cristo, nós somos revestidos de esperança. E quando nós estamos cheios de fé e esperança, nós passamos a experimentar o amor. É o amor que muda a vida das pessoas. É o amor que tira de nós o melhor, ao passo que todas as outras circunstâncias, ou a maioria delas, consegue tirar de nós o pior. Como que você reage, meu irmão, quando alguém te ofende? Esses últimos meses foram puxados, meses pesados, ofensas. Como que você reage quando alguém te ofende? Sem amor, Deus levou. Não é assim? Sem estar em Deus, mexeu comigo, vai levar, vai ouvir. O Pai nos enche com o seu amor. Essas são as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdade que pode sustentar a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Aquele que está em Cristo é filho do Pai. Aquele que está em Cristo é filho do Pai e é guiado pelo Espírito Santo. O que você acha de nós sermos sustentados por essa verdade?